Oi, pessoal, mais uma mensagem aqui para vocês para falar sobre vitimismo. Hoje a mensagem é essa, falando das pessoas que são vitimistas. São sentimentos de ansiedade, de preocupação ou raiva de quem é vítima ou de alguém ou de algo de alguém, né? Que ele sempre tem isso, o vitimismo. Vitimismo é um sentimento de ser vítima. É isso, vitimismo é um sentimento de ser vítima. É uma sensação de quem está ou foi sujeito a opressões, maus tratos, arbitrariedades, discriminações. E geralmente de quem tem sempre essa percepção sobre o que lhe acontece. Sua vida não avança porque o vitimismo não deixa. Esse é o papel do vitimismo. Ele não deixa avançar. Como é uma pessoa vitimista? Uma das estratégias preferidas do vitimismo dos vitimistas crônicos é a manipulação emocional. Quando esta pessoa conhece bem o seu interlocutor, ele não deixará de lançar mão de chantagem emocional para colocar o painel dele a seu favor. É isso que acontece com o vitimismo. Ele não vai deixar, gente, de estar num papel dele de vítima através de outra pessoa, por exemplo, um amigo seu. Se ele é seu amigo, ele vai mostrar a você que você está prejudicando ele, que você é errado e ele é que é a vítima de tudo isso que está acontecendo com ele. É isso que ele vai fazer o papel de vitimismo. Esse é o papel do vitimismo. É um sentimento de automiseração do vitimista, de autopiedade, pena de si mesmo, que sente dor de si próprio. É um coitadismo. É isso que ele é, um coitadismo. A pessoa que se vitimiza geralmente expressa muita negatividade e acredita que seus problemas são causados por mais alguém além dela mesma. Ela tem certeza de suas próprias ações não ter nada a ver com a solução de seus problemas. Portanto, fica totalmente desamparado. Esse é o vitimismo, o vitimista. Ele se sente desamparado a partir do momento que ele está numa situação em que ele tem que dar uma de vítima de todas as coisas. É isso que ele faz, o vitimista. E como fazer disso dele, né? Isto é uma síndrome de coitadíssimo, onde na psicologia o fenômeno é chamado de vitilismo, de vitimismo. Quando a pessoa se sente muito coitadinha, aí a gente na psicologia chama isso de vitimismo. Na maioria das pessoas vitimistas não fazem a menor ideia de que a levam a vida dessa forma, eles não têm ideia. Eles fazem, ela está tão acostumado, já criou tanto nesse problema, que eles nem levam em conta de que ele realmente é vítima. Muito pelo contrário. Se vitimizar é uma forma de fazer com que você viva com o impacto, as turbulências de sua vida. Ela deixa de ser o personagem principal da sua vida. Ela torna distância dos seus sofrimentos na tentativa de evitar todo o embaraço e a dor do processo. O vitimismo faz essas coisas. Ele faz com que as turbulências de sua vida deixem de ser o personagem principal. Aí ele deixa de lado, né? E como sair disso tudo, né? Como é que se sai? As experiências ruins e os problemas são fontes de crescimento. É por meio deles que você aprende como, de fato, melhorar como ser humano. É por meio, eu digo assim, todos os erros servem de reflexões para que a gente não erre mais. E o vitimismo, ele precisa se conscientizar disso. Mas só pode se conscientizar quando uma pessoa chegar para ele e falar com ele e conversar com ele para que ele aprenda a falar sobre isso. E ele aceitar de tudo isso, né? A partir do momento que o vitimismo deixar o protagonista da vida, você não virá um figurante, virá um espectador. Você não vira um figurante, você vai virar um espectador. E não consegue ocupar
um lugar para a sua própria história, que permanece assistindo de longe. Ele não sai dessa história dele. Ele fica observando de longe. Para que ele possa sair, ele precisa se conscientizar. E a partir do momento que ele tem essa conscientização, ele vai começar a mudar. Isso é o vitimista. Ele vira um figurante de sua própria história. Um espectador de sua própria história. É isso que acontece. Por que ele se vitimiza? É um comportamento totalmente inofensivo para ele mesmo, pois ele faz com que a pessoa abra mão do seu poder de escolha para se tornar uma mera espectador de sua própria vida, como eu estava falando antes. Ele torna um espectador de sua própria vida. E não se trata algo ruim apenas para aqueles que agem dessa maneira, por isso também prejudica aqueles que estão ao seu redor. Ele vira o protagonista da sua própria história, mas não para o bem, mas de vítima, de que o outro é culpado e não ele. O culpado é ele. O vitimismo é uma doença da mente, que quando não tratada pode piorar e até resultar em um quadro de transtorno paranoico. Isso pode acontecer quando ele é muito crônico e ficar paranoico com tudo isso. E não tem ninguém que o convença a sair dessa história. É isso que acontece. As pessoas que apresentam esse problema costumam culpar os outros pelos seus erros, fracassos e tudo ruim que lhe acontece com ela. É como eu disse, a partir do momento que ela toma consciência de que ela precisa de ajuda através de conversas. É assim que acontece. A consciência do problema dele, antes de qualquer coisa, ele tem que tomar consciência disso. Aí a gente pergunta, como você se sente quando você se sente vítima? Aí ele vai parar para pensar, não é isso? A consciência de sua participação agora, que ele vai começar a ver. Agora que ele está vendo claramente de que ele é um vitimista, o que faz você sentir uma vítima? Aí você pede a ele, pense a respeito de sua parcela de participação nisso. E ele vai começar a se conscientizar. E é bom que sempre assim, não seja só as pessoas que são vitimistas, mas aquilo que está lhe causando algum problema, alguma falha em você, é bom você sempre anotar. Porque aí você tem como chegar no terapeuta e começar a conversar e a lembrar do que você escreveu, com a participação dele, com a consciência da participação dele de que ele é um vitimista. É assumir a responsabilidade dele mesmo que ele esteja errado. É através de conversas, de sessões, que ele vai fazer isso. E quando o assunto é a sua vida, a responsabilidade é dele. Aí você pode controlar. A partir do momento que ele toma essa responsabilidade de conhecer os seus próprios erros, aí ele vai começar a mudar e a pensar e a se tornar uma pessoa melhor, de deixar de ser vítima e recomeçar a vida dele, a ser o protagonista da sua própria história. Mas a história do que passou, de que ele não é mais vítima dos seus próprios problemas, dos seus próprios sentimentos, que ele se acha que o outro é culpado e não ele. E a partir do momento que ele reconhece esse erro dele, aí tudo começa a mudar. Como? Se ele se perdoar, ele tem que se perdoar para que ele comece a ver todas essas coisas. Porque muitas vezes ele se acha que ele está se castigando a si próprio por conta disso, do vitimismo. E ele se pergunta, como não tinha enxergado isso antes? Quando ele toma consciência, tudo é através da consciência. E através da decisão, se ele realmente quer mudar, se ele realmente quer fazer essa mudança toda nele. Aí sim, aí ele começa a perguntar a ele próprio, como eu não enxerguei isso?
como eu não estou fazendo o que é certo e não levar a lugar nenhum, é fazer que o sentimento de culpa dele vá embora. Quando ele começa a pensar, ele tem que fazer que o sentimento dele de culpa vá embora, para que ele não seja mais castigado como ele sempre faz, inconscientemente, mas está fazendo, né? Aí o que é que você tem que fazer? Trabalhar para resolver. Trabalhar para resolver é desconfortável. Que a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a ver que tudo aquilo que você estava fazendo, sempre culpando o outro de suas próprias arbitrariedades que você cometia, mesmo através do outro que está junto de você, aí tudo isso acontece. E tem que ter muito cuidado. Mas quando fizer isso, vai querer fazer mais e mais vezes, que é para trazer a ele extremamente, para ser o libertador da sua própria história de vitimismo. É isso que tem que acontecer. E não culpar mais ninguém por ele não ter conseguido vencer na vida dele através disso. Foi através dos seus problemas que ele teve, que sempre ficou culpando as outras pessoas. E eu sempre ligo assim, algo aconteceu na sua infância ou na adolescência para que isso acontecesse com ele. Ninguém dá de vitimismo do dia para a noite, nem assim. Mas a gente estava vendo na Bíblia, teve vou citar só um dos casos, que foi de Adão e Eva. Adão estava no jardim e o Senhor disse assim, pode comer de toda a árvore que há aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento não é a maçã, não é fruta não. É a árvore do conhecimento que até hoje ninguém sabe o que é. Só quando a gente voltar é que a gente vai conhecer. Quando Jesus vier nos buscar. Mas o Senhor disse, não comerás. Mas Satanás, como foi sutil, pegou Eva, e eu acho que não foi num dia só que ele conseguiu isso, não. Acho que ele ficou cozinhando o juízo dela todo o tempo, para que ela tirasse daquela árvore do fruto, para que ela comesse e disse a ela que ela não morreria, porque o Senhor disse, se comer daquela árvore, você morrerá. Quer dizer, ele ia ter conhecimento. Aí o que aconteceu? Ela comeu. Mas quando o Senhor vinha no Jardim do Éden, que era no pôr do sol, para falar com eles. Quando o Senhor o chamou, aí ele disse, por que você está assim? Ele disse, porque Eva me deu o fruto que era proibido para comer. Aí, culpou quem? Culpou Eva. E ele se fez de vítima do Senhor, dizendo que aquela mulher que tu me deste, foi isso que ele disse, aquela mulher que tu me deste fez eu pecar e desobedecer ao Senhor. Aí quando o Senhor conversa com Eva, Eva diz assim, foi a serpente. A Eva dá uma de vítima também, dizendo que foi a serpente que fez com que ela comesse do fruto proibido, que não era para comer. Quer dizer, cada um se pôs assim no lugar do outro e se fez vítima. Isso é vitimismo. Eu não posso culpar o outro pelo meu erro. Eu tenho que assumir o meu erro e não culpar o outro. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Assim como a gente ontem estava falando na live, comigo e Sueli, que foi na terça-feira, à noite, a gente fez uma live falando sobre o direito do homem o direito do homem não, a lei do homem e a lei de Deus. A lei de Deus são os 10 mandamentos que a gente tem que cumprir. Ele disse que amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que o Senhor deixou, são mandamentos para ser cumpridos. Isso é para ser cumprido, é lei. Aí o homem faz a lei também, que vai na lei legislativa, aquilo tudo teve a live, a gente foi esclareceu. Aí a gente comentou também sobre Adão e Eva. Tanto ele deu uma de vítima, Eva também deu, desobedeceu, quebrou a lei, que quando você desobedece, você quebra a lei. É isso que acontece. Aí esses são exemplos da Bíblia. Porque eu sempre gosto de mostrar, tanto no lado da psicologia, como no lado da Bíblia, porque a Bíblia é um livro. Eu não estou aplicando religião. Eu estou dizendo que a Bíblia relata isso. E tudo que você tiver informações tem na Bíblia. É só você ler. O que falta é leitura. Mas é isso que eu deixo para vocês. Que as pessoas que sejam vitimismo tenham consciência e comecem a trabalhar em cima disso. Para que você seja o protagonista da sua história. E reescrevê-la. E recomeçar. É isso que você tem que fazer. Ok, gente? Obrigado. Até a próxima mensagem.
Dê lá o seu like quando escutar a mensagem. E pode também comentar se quiser. E tem um sininho lá. Para todas as vezes que sair mensagens, vocês botam o sininho, que aí vocês vão ver no YouTube. Ok, gente? Muito obrigada.